Olá! Nessa aula nós vamos falar um pouco sobre institutos dentro de previdência complementar. O que são esses institutos? São opções que o participante tem a partir da sua desvinculação com aquele ente, com aquela instituição, empresa que lhe era o patrocinador, que garantia o vínculo com aquela entidade fechada de previdência complementar. Bem, então, quando ocorre essa desvinculação com essa instituição, com essa empresa, existe a possibilidade, né, destes institutos, e a definição desses institutos está na resolução CGPC 6 de 2003. A entidade fechada, a partir dessa desvinculação, deverá fornecer as informações necessárias à escolha consciente entre resgate, benefício proporcional diferido e autopatrocínio, que são os institutos que a gente vai ver mais detalhadamente a partir dos próximos slides, certo? E o participante tem um prazo mínimo de 30 dias para escolher após ele receber esse extrato. Então, ele só vai fazer a escolha após ter em mãos todas as informações necessárias para fazer corretamente essa escolha. E caso o participante não se manifeste, subentende-se que ele está optando pelo benefício proporcional diferido, que é quando o recurso fica ali naquele plano e futuramente pode ser utilizado para o pagamento de algum benefício, mas o recurso está ali parado, na verdade está sendo investido, né? Mas ele continua ali vinculado na entidade fechada de previdência complementar. Primeiramente, vamos falar um pouquinho sobre o resgate. Pela resolução, entende-se por resgate o instituto que faculta ao participante o recebimento de valor decorrente do seu desligamento do plano de benefícios. Reparem, faculta ao participante, então é uma opção. O participante pode escolher pelo resgate ou não e vai fazer essa escolha após ter em mão todas as informações necessárias para isso. Com o resgate, cessam os compromissos do plano com os participantes e seus beneficiários e vice-versa. Então, ele encerra aí a vinculação que até então existia. E o resgate não é permitido a quem já recebe benefício, o que é algo razoável, né? Se a gente pensar aí, por exemplo, que um indivíduo está recebendo aí um benefício vitalício, por exemplo, espera-se, né, que esse indivíduo vai viver aí 30 anos após o início do recebimento do benefício. Digamos que 2 anos depois do início desse recebimento, ele descobre que está com um câncer, alguma doença grave e que não vai viver tanto tempo quanto ele esperava. Se for permitido o resgate após o início do recebimento do benefício, um indivíduo que está nessa situação, por exemplo, vai querer resgatar todo o seu valor. E isso, bem, se todos fazem a mesma coisa, a gente acaba saindo daquela possibilidade de mutualismo, a gente tem uma interferência, porque pelo mutualismo nós esperamos que algumas pessoas morram antes, outras pessoas depois, e que aí, na média, aquela tábua de vida que foi utilizada para fazer os cálculos previdenciários seja observada na população como um todo. Né? Mas se os indivíduos têm atitudes pensando unicamente na sua probabilidade de vida e tomam atitudes como essa de resgate, se isso é facultado ao indivíduo após o início do recebimento do benefício, pode ser que a gente não observe mais a situação de risco inicialmente projetada para a probabilidade de vida, por exemplo, e tenhamos problemas de solvência com o plano. Por conta disso, não é permitido o resgate a quem já recebe benefício. Formas de recebimento do resgate. Ele pode ser em cota única, né, receber tudo de uma vez, em até 12 meses, ou parcelado, ou diferimento em até 60 meses. Bem, ele pode ser em cota única ou pode ser dividido, ok? Isso vai depender do regulamento do plano, né? Existe aí um percentual, algum nível de parcela, né, até 12 meses que é obrigatório, mas a partir disso o plano teria que prever dentro do seu regulamento. Qual o valor do resgate mínimo? O valor mínimo que pode ser resgatado vai ser o total atualizado das contribuições do participante, certo? Não necessariamente o total depositado pela patrocinadora, mas o total atualizado das contribuições do participante,
menos aquilo que foi gasto com custeio administrativo, menos uma parcela desse valor que foi destinado à cobertura dos benefícios de risco. Né? Então, tira-se aquilo que foi destinado para a cobertura dos benefícios que já poderiam ter começado até aquele momento do resgate, menos o custo administrativo, tem-se então o valor do resgate mínimo. Quais as condições para o resgate? Em um plano constituidor, uma carência de 36 meses e com patrocinador, o resgate só é possível em caso de cessação de vínculo empregatício. Essas são medidas para impedir que as pessoas comecem e finalizem planos sem ter sem ter um bom pensamento, sem ter uma boa análise a respeito daquilo que foi colocado. Certo? Então, coloca-se, por exemplo, uma carência de 36 meses para que as pessoas não entrem e saiam de planos previdenciários, que devem ser planos feitos e planejados para uma vida inteira, né, sem pensar a respeito efetivamente daquilo que estão fazendo, e até porque o volume que seria resgatado seria um volume pequeno. Lembrando aqui que em planos constituidor, geralmente a gente tem planos CD, né, em que o participante pode decidir com quanto ele quer contribuir a cada mês. Então, se, por exemplo, ele ingressa em um plano e depois não tem condição de continuar com a manutenção daquele plano, fazendo as contribuições necessárias, as contribuições podem ser cessadas. No plano com patrocinador, tem um vínculo empregatício, né? Então, acredita-se aqui que enquanto existe esse vínculo empregatício, existe a possibilidade de fazer contribuições, ou elas podem ser cessadas, mas isso não necessariamente resulta em resgate, né? Porque o indivíduo pode sair do plano, mas não necessariamente pode resgatar todos aqueles valores que foram depositados no plano. Vamos falar agora um pouquinho sobre portabilidade, uma outra possibilidade de instituto. A portabilidade é um instituto que faculta ao participante transferir os recursos financeiros correspondentes ao seu direito acumulado para outro plano de benefício de caráter previdenciário, operado por entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora autorizada a operar o referido plano. Então, temos aqui algumas palavras de destaque. Primeiro, eu vou transferir, né? Eu não vou resgatar e utilizar com alguma outra coisa, não. Mas vai ser uma transferência de previdência para a previdência. A finalidade continua sendo a mesma, certo? Para fins previdenciários, sempre previdenciários. Faculta, né? É uma possibilidade, é uma das opções que o participante pode escolher quando tem a desvinculação do plano. E né, tem que ser operado, né, o recurso ele sai de uma entidade fechada de previdência complementar para ir para uma outra entidade de previdência complementar ou sociedade seguradora autorizada a operar o referido plano, que seria aqui no caso, né, planos também de previdência. Então, a finalidade continua sendo a mesma, a finalidade é a previdência. Esses recursos portados, eles poderão ser utilizados como um aporte inicial, né, como se fosse um recurso, um depósito grande inicial que é feito, ou resultar em benefício adicional ou melhoria de algum benefício já existente. Implica a cessação dos compromissos do plano com o participante e seus beneficiários, então, aquele primeiro plano de onde saíram os recursos a serem importados, passa então a não ter mais nenhuma relação com aquele participante. O plano sim que recebeu os recursos é que tem a partir de então essa relação com o participante. Os recursos não podem ser transitados por participantes, toda a movimentação financeira é feita entre as entidades de previdência complementar e não há incidência de imposto de renda ou taxas, o que é um incentivo aí para que haja essa portabilidade, enquanto na situação do resgate há sim incidência de imposto de renda ou algumas outras taxas, ok? O que é necessário para que haja portabilidade? Primeiro, não estar em gosto de benefícios, né? Senão acontece a mesma coisa que foi colocada em relação ao resgate. Os indivíduos eles são tentados a tomarem decisões de acordo com as suas situações, né?
tem que ter a cessação do vínculo empregatício, seu plano com o patrocinador, e o cumprimento de carência de até 3 anos para os demais planos. Agora vamos falar sobre o direito acumulado, ou seja, o valor que é devido ao indivíduo por direito para a portabilidade. Houve uma mudança na legislação em 2001, então a gente tem uma regra para aquilo que acontecia até 2001 e para aquilo que acontecia após. Bem, se o plano foi instituído até maio de 2001, o valor que o indivíduo tem direito é o valor previsto no regulamento, sendo como mínimo o valor do resgate. Para aqueles planos que foram instituídos após 2001, se o plano é de benefício definido, o valor vai ser aquele maior valor entre a reserva matemática e a constituída pelo participante, tendo como mínimo o valor do resgate. Para plano de contribuição definida, vai ser a reserva matemática constituída pelo participante e patrocinador. E para planos de contribuição variável, o maior valor ou a soma dos valores resultantes das regras anteriores, segundo o tipo de plano. Então, nós temos aqui regras diferentes para o valor mínimo da portabilidade de acordo com a modalidade do plano previdenciário. E como que pode se dar, né, a portabilidade? Ela pode se dar de entidade aberta para entidade aberta, de aberta para fechada ou de fechada para aberta ou de fechada para fechada. Ou seja, a portabilidade ela pode se dar entre entidades de previdência complementar, sejam elas abertas ou fechadas. E o que aconteceria, por exemplo, se um indivíduo fez a portabilidade e depois gostaria de fazer o resgate daqueles valores portados? Será que isso é permitido? Bem, esse caso é facultado para recursos oriundos de entidades abertas de previdência complementar, mas é vedado, ou seja, é proibido o resgate de recursos oriundos da portabilidade de entidade fechada. Então, depende de onde veio aquele recurso. Isso é razoável porque existem alguns benefícios fiscais próprios de entidades fechadas de previdência complementar. Aqueles recursos, eles foram depositados pensando que seriam utilizados para fins previdenciários e por isso aí há alguns benefícios fiscais. Para depois não se poder resgatar sem ter a consideração desses benefícios fiscais, né, tendo-se levado todo o recurso por meio da portabilidade, é que se faz essa limitação. Os recursos que vêm das entidades fechadas de previdência complementar não podem ser resgatados, mas aqueles portados de entidade aberta, estes sim, podem ser resgatados. Vamos falar agora um pouquinho sobre autopatrocínio. O que é o autopatrocínio? É um instituto que dá a faculdade de um participante manter o valor da sua contribuição e a do patrocinador, no caso de perda parcial ou total da remuneração recebida, para assegurar a percepção dos benefícios nos níveis correspondentes àquela remuneração ou em outros definidos em normas regulamentares. Na prática, o que acontece? Há uma desvinculação aí com o patrocinador, por exemplo. Então, o patrocinador não vai mais fazer contribuições paritárias para aquele participante, né? Antes, enquanto existia o vínculo empregatício, o participante depositava um valor e a patrocinadora depositava aquele mesmo valor. E estes dois valores juntos formavam a reserva matemática daquele participante, que no futuro iria ser utilizada para pagar aqueles benefícios. Mas se existe a desvinculação com o patrocinador, não existe mais o depósito do patrocinador. O que o participante pode fazer é fazer as contribuições dele e as contribuições correspondentes à contribuição do patrocinador. Então, ele vai contribuir também como se ele fosse um patrocinador de si. E esses recursos vão ser somados e ele vai continuar no plano tal como os outros participantes, só que enquanto os outros recebem a contribuição também do patrocinador, ele mesmo fará as contribuições dele e do patrocinador, ok? Mas ele permanece no plano e no futuro teria direito ao mesmo benefício
que ele teria direito caso ele estivesse todo o tempo vinculado ao patrocinador. O autopatrocínio, ele não impede posterior escolha por benefício proporcional diferido, portabilidade ou resgate, o que é razoável, né? Pode ser que o indivíduo, por exemplo, tenha saído de uma determinada empresa, ido para uma segunda, mas ele pode vir a perder o emprego no futuro ou alguma outra coisa, ou mudar os planos, resolver abrir um negócio, sei lá, podem acontecer várias coisas, mas é que ele não queira ir continuar fazendo as contribuições dele do patrocinador, ou ele vá para uma outra empresa que tem o seu próprio plano de previdência, ele quer mudar para o plano de previdência daquela empresa, né, a previdência complementar, ou algumas outras coisas podem acontecer. Como ele está contribuindo como se fosse qualquer um dos outros participantes, inclusive com a parte do patrocinador, em um momento futuro, caso seja necessário, ele pode vir a escolher por alguns dos outros institutos. Então, ele pode escolher, por exemplo, resgatar o valor e montar o próprio negócio com aqueles valores resgatados. Ou ele pode escolher fazer a portabilidade para um plano de previdência complementar de uma outra empresa na qual ele entrou. Ou simplesmente ele não tem mais condições de contribuir e então acaba optando pelo benefício proporcional diferido quando não há mais contribuições e o dinheiro fica ali depositado para no futuro ser transformado em um benefício proporcional diferido, né? Porque ele vai ser transformado em um momento futuro. Ok. Bem, pode haver suspensão temporária de contribuições, caso não prejudique o plano, né? Até porque pode acontecer uma dessas situações, né? Como a gente falou. Ele contribui como no plano de custeio, como se fosse qualquer um dos demais participantes e tem a cobertura dos mesmos benefícios oferecidos aos demais participantes, uma vez que ele está contribuindo tal como os outros participantes. Vamos falar um pouquinho agora sobre o benefício proporcional diferido, que é o último instituto que a gente vai ver. O benefício proporcional diferido é um instituto que faculta ao participante, em razão de cessação do vínculo empregatício com o patrocinador ou associativo com o instituidor, antes da aquisição do direito de benefício pleno, reparem, antes da aquisição de direito de benefício pleno, ok? Ela não está recebendo benefício ainda, optar por receber em tempo futuro o benefício decorrente dessa opção. Então, o recurso está lá, está depositado, ele não resgata, ele não porta para uma outra entidade, ele não continua fazendo contribuições, mas aquilo que ele já depositou, aquilo que ele já contribuiu, vai continuar ali, aplicado naquela entidade de previdência complementar, aplicado naquele plano, para no futuro formar o pagamento de um benefício. Se ele não fez o total das contribuições que os outros participantes fizeram, é razoável que ele não tenha direito ao mesmo benefício. Ele vai ter direito a um benefício menor porque ele contribuiu por um período menor. Então, esse benefício vai ser proporcional àquilo que ele contribuiu. Diferido porque é um benefício que vai começar a ser pago, né, depois de um tempo, ou seja, ele é diferido por um determinado período. A escolha pelo benefício proporcional diferido não impede posterior opção por portabilidade ou resgate. Ele deve ser requerido quando da desvinculação se cumprir a carência de 3 anos de vinculação e não é permitido a quem já recebe benefício pleno sob a forma antecipada. Então, quem já está recebendo benefício não pode optar por benefício proporcional diferido, o que também é razoável. Algumas outras características. Ele implica a cessação das contribuições, ou seja, não há mais pagamento de contribuições, mas é facultado um aporte. O que seria esse aporte? Bem, a pessoa não está fazendo as contribuições regulares, mensalmente, mas em um outro momento ela faz depósitos, né, que são esporádicos, não necessariamente há uma periodicidade fixa entre eles, mas hoje, nesse momento, eu tenho um dinheirinho aqui que eu posso aplicar. Vai lá, aplica, faz aquele aporte, mas não necessariamente continua fazendo esse aporte nos meses futuros. Para o início do benefício, tem-se as mesmas regras que para os demais participantes. A pessoa continua no plano, o mesmo benefício, só o valor do benefício é que vai ser diferenciado.
E o montante, né? Que ele tem direito? Vai ser a reserva matemática do benefício pleno programado, tendo como valor mínimo o valor equivalente do resgate. Esse é o valor que forma aí a reserva daquele participante, o montante que ele tem naquele plano. Aqui estão algumas referências que foram utilizadas para a preparação dessa aula. Muito obrigada e até a nossa próxima aula.